Oi, eu sou a Patrícia Oi, eu sou a Kizzy. e esse é o Divagando. Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio do Divagando. Dessa vez é o nosso segundo episódio a respeito do livro Drácula, do autor Bram Stoker. A gente já conversou sobre ele um pouco no episódio 9, né, no episódio anterior, e hoje a gente está aqui para aprofundar um pouco mais essa discussão, trazer um pouco mais de detalhes, trazer outros detalhes, outros assuntos para a gente falar sobre esse livro. Então, se você ainda não leu, ou se você já leu faz algum tempo e quer relembrar, a gente vai fazer um resumo sobre ele agora, para você se inteirar da conversa, né? Para você acompanhar melhor o nosso episódio. Drácula é a história de um advogado que viaja até a Transilvânia a convite de um conde, já que esse conde quer comprar uma propriedade na Inglaterra. Esse advogado se chama Jonathan Harker e ele, assim que chega, na região, percebe que tem alguma coisa esquisita acontecendo, já que os moradores do local, quando descobrem para onde ele está indo, todos eles ficam com medo, pedem para ele não ir. O Jonathan acaba indo para o castelo desse conde, que é o Conde Drácula, e toda a experiência dele com esse conde é muito esquisita. Esse conde aparentemente mora sozinho, num castelo em ruínas. Ele tem gostos esquisitos, ele tem uma rotina diferente, ele dorme de dia e trabalha de noite. E aí, conforme ele vai vivenciando essa vida com o conde, ele vai percebendo o perigo que ele tá correndo ali. Acaba que ele fica preso no castelo e o Conde Drácula vai para a Inglaterra. E aí a gente começa a acompanhar a história a partir de outras perspectivas. Como a gente falou no primeiro episódio, o livro é todo escrito em trechos de diário e alguns recortes de jornal, alguns outros tipos de escritos também. E aí, a partir daí, a gente acompanha essa história a partir da visão do Jack Seward e principalmente da Mina Harker, que é a noiva e futura esposa do Jonathan. E inicialmente eles contam esse caso estranho que está acontecendo com uma amiga da Mina, que se chama Lucy. Ela tem uns casos de sonambulismo, ela tá ficando doente, tá ficando pálida, tá ficando esquisita. E ao mesmo tempo, a gente também acompanha um outro caso, que é um caso de um louco no manicômio, que o Dr. Jack trabalha. E ele também tem coisas esquisitas acontecendo com ele. E esses personagens, aos poucos, como outros personagens também, tem o Dr. Van Helsing, o Lord Arthur Goldmine e o Quincy Morris. Eles acabam se juntando e criando esse grupo que primeiro vai investigar o que está acontecendo com a Lucy e a partir disso vai descobrindo a relação disso com o Conde Drácula e começa a investigar o Drácula e os crimes e as esquisitices desse personagem. Esse é um resumo muito breve do livro e um pouco confuso, acho que ficou um pouco confuso, mas enfim. E agora a gente vai começar a nossa conversa sobre ele, com a Kizzy. Ai. Para mim é sempre muito difícil começar esta conversa. Como a gente falou no episódio passado, a gente teve aí um receio, né, dessa leitura, né? A gente teve aí as nossas experiências amedrontadoras e então começar a falar sobre Drácula é sempre uma agonia, é sempre uma aventura, né? Mas enquanto você estava fazendo o resumo, né, uma das coisas que a gente ainda tem por falar de Drácula, uma coisa que me chamou muita atenção é a forma de proteção, né, que as pessoas usam para se defender desse vampiro, né, se defender desse mal aí que vai, enfim, sugar o sangue e matar e transformar num ser
como ele, né, num ser morto-vivo. Desde ali do primeiro instante, né, desde ali da primeira aparição, né, não da primeira aparição do Drácula, mas quando o Jonathan, ele entende que ele está indo para um lugar onde as pessoas acham estranho, né, toda uma população, né, todas as pessoas com quem ele interage, fornecem a ele apetrechos, né, para ele se proteger desse mal que ele está prestes a entrar na casa, né? Então, ele vai ganhar um crucifixo, acho que ele vai ganhar alguma coisa, agora eu não vou lembrar, mas acho que o cara da carruagem, né, que leva ele até lá, dá um outro utensílio para ele, não tô lembrando agora qual, mas eu acho que ele ganha também. Então, a gente tem esses apetrechos, né, que vão salvar ali o Jonathan no início do livro, né, enquanto ele está no castelo do Drácula, e depois, quando o Drácula já está em Londres, já está ali rondando a Lucy e depois rondando a Mina, o Van Helsing principalmente, né, que é aí o grande caçador e entendedor, né, dos vampiros, né, quem vai buscar as informações, quem vai ter acesso às informações para buscá-las, é o Van Helsing. Então ele vai trazer também esses utensílios, né? Ele vai trazer a flor do alho, ele vai trazer a hóstia, o crucifixo, a estaca de madeira, né? Que são aí depois os objetos que vão ficar como os grandes amuletos, né, para proteger aí a humanidade desses vampiros. Mas o que eu acho curioso é que eles são pessoas religiosas, assim, né, o discurso, a gente está vivendo ali, eles estão vivendo ali o que, na era vitoriana, né? Então, eles têm esse discurso forte, esse discurso religioso, né, temente a Deus ali, né, muito, até romântico, né, esse puritanismo, essas coisas assim, é muito presente, assim, em todas as personagens do livro, inclusive os homens, as mulheres, enfim, todo mundo ali tem essa religiosidade forte, né? Mas, em compensação, isso não anula, né, essa crença popular, né? O fato de acreditar, né? E levar em consideração essas informações, enfim, não religiosas, vamos dizer assim, né? Enfim, é algo sobrenatural e explicado, né, pelas lendas pagãs, talvez, e por elas defendido também, né? E aí a gente tem o alho e também aí os instrumentos sacros, né? E aí eu acho interessante, né, como a religião, né, que tem por base ser dominadora, né, e não aceitar, né, e desmentir, e desmistificar todas essas coisas que saem ali do escopo dela, convivendo, né, com essas crenças populares. Diga, Patrícia, o que você acha disso? Eu acho que existem dois tipos de crença, né, dentro do livro. Eu acho que existe uma crença que é puritana protestante, né? Porque no início o Jonathan, ele dá aquele... como é que fala isso? Ele desdenha um pouco, né, da religiosidade do povo daquela região, que é um pouco mais supersticioso, é ortodoxo, é católico. Tem essa crença, né, mais católica, que aí se junta um pouco com essa superstição, com essas crenças populares. E tem a crença da ciência, sabe? Da transfusão de sangue, das cirurgias, da tecnologia, do que é moderno dentro do livro. Mas uma coisa que me chamou bastante a atenção nessa questão das crenças, principalmente das crenças populares, que o Van Helsing, né, traz e coloca contra o vampiro, é que existe uma divisão, né, entre as coisas que são sagradas e as coisas que são naturais, assim. Porque tem o alho e as flores do alho, eu não lembro se tem mais alguma coisa, mas aí você tem o crucifixo, e você tem a água benta, e você tem a hóstia. A água benta não, mas o crucifixo e a hóstia, que são benzidas, né, são objetos sagrados. E você tem o alho, que é uma coisa que segundo a Kizzy e o Google... É um alimento que se acredita que, né, se tira as impurezas do organismo, e hoje em dia a gente sabe, assim, que tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, enfim.
E eu achei isso interessante, assim, porque eles trazem todo esse aparato de todos esses lugares diferentes pra lutar contra esse mal, né? Essa criatura diabólica que quer dominar e se espalhar e transformar outras pessoas em criaturas como ele. E aí fica muito claro que tem essa diferença, né? Entre aquilo que é puro dentro da história e aquilo que é impuro, né? Tem essa dicotomia muito clara entre uma coisa e outra. Eu acho que principalmente nas representações femininas que tem dentro do livro, né? Que aí o principal contraponto são as vampiras, né? As noivas do Drácula, e a Mina e a Lucy, e inclusive depois que elas passam por essa transformação, né? A Lucy quase que completamente, a Mina também quase que completamente, mas menos do que a Lucy. E aí, assim, o ponto principal pra mim, e que ficou muito claro, e sempre que eu vou ler um livro, né, eu gosto de entrar direto na história e depois eu paro pra ler, assim, introdução, prefácio, nota eu leio junto, mas pós-fácio também. Eu gosto de ler depois pra eu não ter, assim, pra eu ter a minha primeira leitura sem grandes interferências, né, de outras interpretações, pra ver, assim, os temas que me chamam a atenção naquele livro e ver depois o que alguém pode ter dito daquele livro e o que os editores, né, acharam que era importante daquele livro trazer as informações extras. E isso acabou sendo, assim, uma das principais coisas que eu li na minha edição, nesses aparatos, né, essa representação das mulheres entre boas e más, e quão carregado isso tá dentro da sexualidade feminina no livro, porque as mulheres vampiras, elas são extremamente, né, atraentes, elas são sedutoras, elas são voluptuosas, e eu acho que a gente falou um pouco disso no primeiro episódio, mas eu queria, né, entrar um pouco mais nisso. E o contraponto da Lucy, que é pura e inocente, tem essa beleza pura e inocente, a Mina, que é extremamente religiosa, que é dócil. O intelecto dela é colocado como masculino, mas o principal aspecto feminino dela é o coração e a pureza e essa docilidade que a sociedade da época esperava das mulheres. Enquanto você tava falando, a primeira coisa que eu anotei aqui você falou da transfusão de sangue. E aí eu lembrei disso, né? Que eles fizeram a transfusão de sangue. Eu não sei se você teve essa reação, mas quando enfim, eles começam a arrumar pra fazer transfusão de sangue, eu falei, gente, qual a probabilidade disso dar certo? Eu não entendo muito sobre transfusão de sangue, entendeu? Quis entendedora desse assunto. Não sou, entendeu? Mas acho que existe tipo sanguíneo, né? Tipo, acho que isso serve pra alguma coisa. Isso tem que significar alguma coisa. E aí eu vi eles fazendo a transfusão, eu ficava, meu Deus, essa menina vai morrer. E não foi nem ser por conta do vampiro. Mas uma nota que tinha na minha edição, né, nessa parte, né, tava escrito, né, porque o livro foi escrito antes, né, dos cientistas descobrirem o fator sanguíneo, né, o fator RH, etc. Então, naquela época, as pessoas faziam transfusão de sangue assim, sabe, sem nenhum tipo de pensamento se ia dar certo ou não, tipo, elas faziam por... Gente, eu não quero nem pensar que... Enfim, depois vou fazer uma nota de rodapé, pesquisar mais sobre transfusões de sangue antes da descoberta do fator RH. Porque, gente, eu fiquei, gente, isso vai dar muito errado. Enfim, não deu porque é um livro, mas daria, provavelmente. Isso e a alusão do... Não, porque o sangue de 3 homens fortes. Eu falei, gente, sangue é sangue. Não tem essa de, porque é um homem forte, é um homem fraco. Não, sangue é sangue. A pessoa que tá doando que vai ficar um pouco mais... Vai sentir um pouco menos o impacto, né? E outros que vão sentir mais porque vão dar queda na pressão porque não aguenta ver sangue. Mas... Fora isso, sangue é sangue. Eu falo, gente... Aí eu sei que eu fiquei nervosa com isso. Falei, gente, isso vai dar muito errado. Muito errado. Enfim, é isso, gente. Se vocês forem fazer transfusão de sangue, não façam sem saber o fator RH da pessoa. É preciso um hospital. É a primeira lição que a gente aprende com esse livro. Enfim...
voltando aqui aí agora ao outro assunto. Mas eu não podia deixar de perceber, porque isso me deu muita agonia, cara, me deu muita agonia. Eu lendo aquilo, eu falo, gente... Mas enfim, o que a gente tava falando? Da questão da mina e das noivas lá do Drácula. Sim, eu acho que existe, assim, essa diferença, né, entre o puro e o impuro, né, entre a bondade e a, sei lá, luxúria, talvez, né, eu acho porque com relação às noivas do Drácula, eu não penso nem em relação à maldade, né, tipo, elas pouco aparecem no livro, né, mas, pelo menos na minha tradução, as passagens que elas aparecem, né? Eu acho que, se eu não me engano, são em 2 momentos. Uma, elas encontram com o Jonathan. A primeira, ele aparece com ele, elas aparecem pra ele, quando ele tá lá no castelo do Drácula. E depois, quando o Van Helsing e a Mina estão indo pro castelo, né? Elas aparecem pro Van Helsing. E pra Mina também, só que a Mina tá morrendo, então ela vê pouco. Mas essas passagens pra mim sempre são muito confusas, assim, né? Não sei se se é a minha percepção ou se é mesmo. Mas... Então eu não digo nem da questão da maldade, né? Porque o Drácula é perverso, né? Ele leva as pessoas à loucura, ele mata, né? E elas não, elas são sedutoras e são bonitas e são... Eu gosto da palavra que você usa, voluptuosas. E eu me perdi no meu ponto, não lembro se eu tinha um ponto. Enfim, é a diferenciação da bondade para essa luxúria, né? Como se essas coisas se contrapõem nessa narrativa, né? Como você bem falou. A Lucy, né? É essa jovem bondosa, amorosa, né? A Mina, a mesma coisa, né? Ela é cansavelmente, não é nem incansavelmente, ela é cansavelmente exaltada, né? Pelos seus atributos, né? De bom coração e de uma amizade fiel. E, né, sobre como ela é uma mulher bondosa, né, de bom coração, enquanto as mulheres vampiras, né, representam essa sedução, né, essa atração, essa tendência ao erro, né, ao errado, né, fazendo a pesquisa com Drácula, né, tipo, fazendo a pesquisa do livro. Uma das coisas é que... Uma das coisas que eu estava lendo era a respeito do estilo gótico, né? E aí, uma das características, né, dessa literatura produzida nesta época, enfim, dentro desse estilo, é justamente isso, né? Esse apelo da moral e esses contrapontos, né? Entre a luxúria e a moral. Entre a bondade e a maldade, entre a sanidade e a loucura, né? São características do estilo ali, do tempo onde o Bram Stoker estava produzindo. E, né, porque a gente pensa na literatura gótica, eu particularmente, né? Eu penso nos castelos, né? Eu penso nesses cenários, assim, né? Muito mais do que nesses temas recorrentes, né? E aí, parando pra pensar, a própria Jane Eyre, né? Que a gente já leu aqui, já falamos sobre ela, é uma literatura do estilo gótico. Acho que é a maior parte dos livros, né, que a gente leu. Mas ela, em especial... por se tratar da loucura, por ter esse apelo também, né? Da loucura e, enfim, da moral e dos castelos escuros. Enfim, rodei, já não sei mais onde eu parei. Diga pra mim, Patrícia. Mas... Não, mas disso que você tava falando, um dos textos, né, que tem na minha edição, fala exatamente disso, assim, que o estilo gótico, ele traz essa temática, né, de bem e mal, de loucura, de luxúria, enfim. É um texto bem, assim... Ele é meio literário, meio psicanalítico, assim. Não psicanalítico, mas, enfim. Tendo fazer uma análise, né, do que estava acontecendo dentro desse livro e por que o Bram Stoker estava escrevendo esse livro. E uma das coisas que o autor fala é que o estilo gótico, ele usa essas temáticas para, né, expressar desejos ocultos, questões ocultas. Eu acho assim, né, o fio condutor dessa análise que esse autor faz do livro é tentar descobrir o que é essa coisa oculta que o Bram Stoker estava tentando, se não, né, falar, trabalhar nele mesmo, de alguma forma, né, essa escrita que traz, que é meio... se não terapêutica, pelo menos assim, traz à tona certas coisas que estão dentro da pessoa que está escrevendo.
E ele tem, o autor tem a hipótese dele, é uma hipótese bem... tem muito a ver com a repressão sexual do próprio autor. E é engraçado pensar como isso, né, se tornou se já não era na época, né, depois também se tornou uma das principais formas de trazer à tona essas temáticas, né? De colocar na mídia e né, na vida cultural das pessoas essas coisas, essas questões. Mas uma coisa, né, que você falou dessa diferenciação do Drácula e das mulheres vampiras, né? É uma coisa que ficou muito, muito forte pra mim enquanto eu tava lendo, que, teoricamente, assim... E a gente tem esse imaginário, né, do vampiro como uma coisa atraente, que, né, é sombria, é cruel, é perversa, mas ao mesmo tempo é atraente, é agradável aos olhos, é uma coisa que vai, né, te puxando de alguma forma. E eu acho que você tocou um pouco nisso e é uma coisa que pra mim ficou muito clara, assim, que pro Drácula, né, como ele é um homem, ele vai atrair as mulheres, né? O foco todo na descrição dele é no poder, é no dinheiro, é toda uma montagem de uma masculinidade, assim, né? A descrição dele fisicamente, pelo menos pra mim, não é atraente. Mesmo depois, quando, né, ele aparece, né, entre aspas, rejuvenescido. E das mulheres vampiras, não, elas são sempre extremamente atraentes e elas são, né, têm esse perigo sexual atraente, etc. Isso foi uma coisa que ficou muito marcada, assim. E outra coisa que ficou extremamente marcada pra mim também é a questão do Drácula, ele só ataca as mulheres e as mulheres só atacam os homens. E isso ficou muito claro, né, na cena que eles têm dentro do túmulo da Lucy, quando eles vão tentar salvar a alma dela, que em nenhum momento o Arthur passa perigo, né, com o Drácula, especificamente, mas quando ele, né, a Lucy que tá ali pra atacar ele, tipo, ele tá em perigo, porque é a noiva dele, é a mulher dele, enfim. Isso também é outra coisa que ficou muito clara, assim, essa heteronormatividade dentro do livro, sabe? E é engraçado que uma coisa que eu não sabia era que Bram Stoker e o Oscar Wilde se conheciam. E eles, assim, disputaram a mesma noiva. Os pais do Oscar Wilde meio que patrocinaram o Bram Stoker numa época da carreira dele, etc. E aí o Bram Stoker, ele depois foi ser meio assistente, meio administrador do Henry Irving, que é um dramaturgo, escritor, ator daquela época, bem famoso também. E no teatro, né, que eles trabalhavam, o Irving fazia vários jantares, várias ceias depois das peças. E aí o Bram Stoker, ele tinha uma lista, né, muito detalhada e com uma caligrafia, assim, perfeitinha, etc, de quem ia nessas festas, né, dos convidados, e o Oscar Wilde estava sempre suprimido das listas. Então foi uma coisa engraçada porque a gente leu, né, o Retrato de Dorian Gray, depois Drácula, e eu, na hora, eu só achei engraçado, e aí falar de heteronormatividade me lembrou disso. Enfim. Sim, mas eu tinha lido isso, sobre essa proximidade, né, do Oscar Wilde com o Bram Stoker, e eu pensei a mesma coisa, tipo assim, cara, que coincidência, né, a gente tá lendo um seguido do outro, né, mas eu não sabia desses detalhes todos não, mas eu tinha visto que eles se conheciam, que eles tinham disputado a mesma noiva. Enfim, você falando sobre essa descrição, né, da imagem, né, dos vampiros sedutores, né, e tudo mais, eu confesso que a minha única experiência real com vampiros, além de Drácula, é Crepúsculo, então, enfim, todo o meu grande acervo de conhecimento de vampiros está em Crepúsculo, o que não conta muito, eu acho, para esta nossa conversa. Mas essa questão, né, da beleza e da sedução, nessa diferenciação entre o Drácula, né, e as suas noivas, vai muito assim da retratação do estereótipo, né, de como as mulheres são retratadas, né, e o que se espera delas, inclusive do que se espera e de como os homens são retratados, né. Então, uma mulher não vai ter, né, a sua independência financeira, né, não vai ter o seu dinheiro, não vai ter, né, os seus bens e, enfim, um castelo enorme para dizer, né, que é dela, e um homem não irá, né, aí dentro desse contexto se atrair por isso, né, porque
eles são o possuidor do dinheiro e do poder, né? Inclusive, né, lembrando agora, quando a Lucy morre, né? A Lucy e a mãe da Lucy morrem próximas, né, uma da outra. E aí a mãe, sabendo que, enfim, morreria logo, né, porque ela já estava doente, a mãe já estava doente, deixa as finanças em ordem e o advogado lá, o cara do testamento, quando vai ler o testamento, né, pro Arthur, né, que é o noivo da Lucy, ele fala que a mãe deixou tudo para o Arthur. Ela não deixou para a Lucy, né? Que o cara lá do testamento, que eu esqueci agora quem é, diz, né? Que tipo assim, se você deixar tudo para ele, a sua filha estará vulnerável, né? Tipo, ela não vai ter uma pensão, ela não vai ter nada, porque é tudo do Arthur agora. Eu sei que na história isso é usado como um recurso, né? Até porque todos os descendentes morreram, né? Então, enfim, o dinheiro tinha que ir para alguém. Então é melhor que fosse para quem ia atrás do Drácula para bancar essa viagem toda. Mas é um recurso, mas é um recurso que é aceitável, né? É um recurso que faz parte, né, do contexto daquela época, né? Então é aceitável, por exemplo, né, a Lucy não receber esse dinheiro, né, não ser a herdeira da mãe e quem ser o herdeiro e o herdeiro ser o futuro marido, né? Que nem marido ainda era, não tinha nem casado. E então os homens não têm porquê, né, se atrair por esse dinheiro, né, por esse poder nas mulheres. Então, as noivas vampiro não teriam por que se gabar disso, né? Se dentro daquele imaginário daquela época não cabia às mulheres ter esta posição social. E esse ideal do Drácula, né, a forma como ele é retratado é justamente o que se acha que as mulheres esperam, né, de um cara, né? E se a gente parar para pensar até hoje, né? Vamos falar aí esses milhares de livros de CEO e de, enfim, presidentes de empresas e, né, tudo que trabalha com esse lado da atração, né, do desejo sexual, né, da coisa, é raríssimo, né, a gente vê personagens retratados que não estejam, homens que não estejam em posições elevadas, né, onde não estejam em posições sociais de poder e de comando, né, e de liderança, vamos dizer assim. Sim, e isso conecta de volta com o que a gente falou aí. A gente falou nos primeiros livros, que são livros que, né, as personagens principais são mulheres e foram escritos por mulheres, e a gente falou bastante dessa questão das mulheres naquela época não poderem ter as suas propriedades, não poderem ter o seu sustento e etc. E isso fica claro ainda, né? E se a gente pensa que Orgulho e Preconceito e Drácula você tem quase 80 anos de diferença, né, de publicação, ainda assim as mulheres ainda estão nesse lugar de dependência, né? Só que uma coisa que me chamou bastante atenção nesse livro, é a questão que toda a movimentação, né, que acontece, e aí tanto do Drácula, né, financeira no caso, tanto do Drácula quanto desse grupo, e principalmente, né, desse financiamento que é do Arthur, tudo envolve corrupção. Tem um suborno daqui, um suborno de lá, um carregador que tá pedindo o dinheiro da cerveja. Então é muito claro que, assim, você tem um mundo onde o dinheiro move tudo, né? Mas que, ao mesmo tempo, as mulheres não têm acesso a esse dinheiro. Continuam não tendo. Tem uma passagem de classe dominante, né? De uma aristocracia para uma burguesia. E de uma aristocracia burguesa no Reino Unido, né? Porque até hoje eles têm uma família real, têm uma nobreza. E ainda assim, as mulheres, elas não têm acesso a isso. Elas mal, pelo menos na representação do livro, elas mal são reconhecidas pela sua inteligência e pela sua capacidade e etc, né? Porque quando a mina, ela traz essas características, ela é comparada a um homem. E quando ela traz características que são generalizadas e colocadas, né, nesse estereótipo de homem ou de mulher, é uma outra dicotomia que acontece aí, né? De você ser homem ou mulher. E, no fundo, a gente sabe que essas características, elas não têm gênero e enfim. Mas é só que você trouxe a questão, né, do dinheiro, do poder, e aí eu lembrei da corrupção. Não, mas, enfim, você falou, né, desse gap do tempo entre a Jane Austen, né, que tá escrevendo ali Orgulho e Preconceito, que é lá o nosso primeiro episódio, e a retratação agora em Drácula,
Mas eu acho que a gente até conversou, agora eu não sei se a gente conversou sobre isso no episódio passado ou se a gente conversou isso em outro momento. Sobre essa mulher moderna, né? Que a Mina e a Lucy, na verdade, elas têm uma conversa sobre como é essa mulher moderna e como essa mulher moderna estaria horrorizada, né? Se visse as duas e tudo mais. E aí, realmente, né? Em questão de direitos ali, né? Talvez as coisas tenham começado a mudar, porque se a gente para pra pensar, o testamentário lá, o cara do testamento, né, existe a possibilidade, né, de deixar alguma coisa, pelo menos pra Lucy, porque ele fala, acho que só o que é a ver com o nome, né, só o que tem a ver com o nome que vai ser passado por outra pessoa, né, com os títulos e tudo mais. Mas isso em Orgulho e Preconceito também existia. Mas eu acho que Drácula tá nesse momento aí de transição, né? Tá nesse momento onde algumas coisas aí estão para mudar, né? E ainda existe uma resistência, né? Tanto que a mulher moderna, ou na minha tradução é a nova mulher, com letras maiúsculas. É retratado de uma forma com desdém, né? De uma forma não elogiosa, mas já existe, já se percebe que existem pensamentos conflitantes, né? Pensamentos que já estão buscando outras coisas, né? Que já estão questionando algumas outras posições, né? Principalmente a respeito das mulheres. A gente, obviamente, está falando aí de 1897, que é quando o livro foi lançado, né? Então, cada qual a seu tempo. Mas isso que você falou, uma coisa que, quando eu tava lendo o livro, me chamou a atenção, mas depois, como é bem no início, né, você esquece, porque é muita coisa que acontece. E aí, acho que no prefácio, o autor do prefácio, né, aponta isso. Que é quando a Lucy, né, vai contar dos 3 pedidos de casamento pra Mina, né, na carta que ela escreve, ela ela questiona, né, por que uma mulher não pode casar com 3 homens? E na hora, assim, eu fiquei assim, realmente, assim, por que não, né? A gente sabe por que não, mas... E ela fala que causaria bem menos problema. E eu pensei assim, realmente, causaria menos problema se ela pudesse casar com 3 homens. Mas foi um momento que, né... Isso é uma das coisas, assim, que parece ser um questionamento, sabe? Que tá ali no livro dessa sociedade, que é repressora, que tem essas ideias fixas e etc. E é engraçado porque, né, esses 3 noivos, eles se tornam partes fundamentais desse grupo, né? O Arthur é o dinheiro, o Quincy é o aventureiro e o Jack é o médico. E eles acabam formando esse grupo muito esquisito, que eu, pelo menos, assim, eu achei extremamente esquisito, porque eles todos têm o seu papel, né, específico dentro desse grupo, nessa caça ao vampiro. E eles não são pessoas exatamente, assim, próximas. Você tem algumas pessoas que são amigas, algumas pessoas que têm relações anteriores a esse grupo. Mas do nada eles têm esses arrombos emocionais, e eles choram juntos, e eles oram juntos. E tem uns momentos, assim, muito arrebatadores de emoção dentro desse grupo. E é muito, assim, é muito esquisito, porque depois que passa também, eles voltam ao normal, que é meio... Eles são próximos, mas eles são distantes, sabe? E aí, pensando na Lucy, os seus 3 maridos, ou seus quase maridos, não sei, é um grupo... Que no final ela ficou sem nenhum, coitada. É. E no final ela ficou sem nenhum, porque ela morre, coitada. Mas enfim, continua, perdão. Não, era só essa coisa que é um grupo muito esquisito, assim, muito pouco coeso, mas também muito codependente de alguma forma, sabe? Sim, mas antes de falar sobre o grupo esquisito, você tava falando, né, desses arroubos de emoção, assim, e às vezes parece realmente um drama, sabe, um dramalhão, quase uma coisa cômica, assim, né? Porque, são passagens enormes com eles oferecendo toda a sua dedicação, todo o seu amor, né? Toda a sua fidelidade, eu empenharei ao máximo. Eu falo, meu Deus, gente, nem novela mexicana faz mais isso. E eles estão lá super empolgados nesse drama todo. E a gente fala, ué, gente, não é um livro de terror? Vamos voltar aqui para o objetivo, né? Mas eles realmente compõem esse grupo muito esquisito, mas quando você enumerou aí, né,
cada componente, né, desse grupo, se a gente parar pra pensar, é o princípio aí dessas séries de investigação. Tem sempre aquele cara da tecnologia, né? Tem sempre o cara que é super corajoso, tem sempre um que é muito rico, né? Um que é muito inteligente. E é exatamente isso, né? Um que era um repórter, né? Que conhece muita gente. Então, talvez aí esse grupo da caça ao Drácula, né, também, além de ter desenhado aí um imaginário popular, né, a respeito dos vampiros, também tenha ajudado a moldar, né, essa estrutura de investigação, né, que a gente conhece hoje, né, esse grupo absolutamente aleatório. Né, eu só consigo pensar em Bones aqui, né, nesse momento. Bones foi uma série que eu comecei a ver, mas não terminei. E é isso, né? Você tem um cara que é corajoso, né? Que ali é o Booth, o cara lá do FBI. Aí você tem a Brennan, né? Que é a super inteligente. Aí você tem eu esqueci o nome da amiga dela, acho que é Angela. Que é descolada, né? Moderna, ela é da tecnologia. Com eles são um pouco fora da linha, porque todo mundo é muito inteligente, né? Todo mundo do laboratório é muito inteligente. Mas ela é descolada, né? Ela é da tecnologia, ela é artista, né? Ela tá ali em outro lugar, né? Tá transitando em outros círculos. E tem o outro que vai ficar com a Angela depois. Hodgkins, acho que é isso. Que, tipo, é um cara super rico, sabe? Então ele vai acessar coisas que nenhum Hellis mortal vai ter informações, né? Que nenhum Hellis mortal ali tem. Então, enfim, aí eu conforme você estava enumerando isso, eu pensei, né? Nessa estrutura que acaba sendo repetida, né? Pela maioria desses grupos investigativos. Com certeza, assim. E o autor, né, ele pega muitas referências, muitas inspirações para escrever o Drácula, mas ele também cria um ponto de partida para vários gêneros que hoje em dia a gente consome. Você tem uma parte que é policial, criminalística, você tem uma parte do terror, você tem uma parte do dramalhão. É quase uma mistura de gêneros num livro só. E assim a gente termina o nosso episódio de hoje, talvez com pensamentos mais desconexos do que a gente teve da primeira vez, mas a gente aprofundou um pouco mais a questão da pureza e da impureza dentro do livro, e das dicotomias, né, que existem dois aspectos da vida e da experimentação, enfim, de como isso aparece no livro, principalmente das personagens femininas, e como essa história, né, ela vai se construindo e ela vai se montando através dos personagens, através desse grupo caçador de vampiro e também através das representações e das questões de gênero que estavam presentes ali na época. E é isso, pessoal. O nosso episódio está ficando por aqui, mas nós estamos presentes nas redes sociais, nós estamos presentes no Twitter e no Instagram, e você pode conversar com a gente por esses canais. A gente gosta de saber a opinião de vocês. Vocês podem enviar seus comentários sobre o episódio, as suas próprias reflexões a partir da leitura, né? Tem sido uma experiência muito interessante até ler, né, o que vocês têm para nos dizer a partir das suas próprias experiências com os livros. Então nos sigam no Instagram, nos sigam no Twitter, conversem com a gente por lá. Nós estamos também no YouTube, assim como em todas as plataformas de streaming. Então, se você conhece alguém que já leu Drácula e vai gostar de ouvir esse episódio, manda o link, né, pela sua plataforma de streaming ou pelo YouTube para a pessoa ouvir. Se você quer convencer alguém a ler Drácula, divulga esse episódio, né, coloca aí nas suas redes sociais e ajude também a espalhar, né, essa ideia aqui do Divagando com as outras pessoas. E para daqui a 15 dias, a gente tem uma surpresa, vai ser um momento especial, né? Já que a gente está aí finalizando esse ano, a gente está aqui em dezembro, já dando adeus a 2020, esperando que 2021 seja um ano muito bom. Então a gente tem uma surpresa e a Patrícia vai falar para a gente. Diga, Patrícia. Então, gente, o nosso especial de final de ano, que vai sair quase em cima do ano novo, vai sair dia 30, é
um especial de perguntas e respostas. Então vocês podem, através das nossas redes sociais, né, lembrando, Twitter, YouTube, Instagram, no @divagandolivro, vocês podem mandar perguntas pra gente. E essas perguntas podem ser sobre as leituras que a gente fez aqui no podcast, sobre os livros que a gente leu pro blog antes. Pode ser sobre outros tipos de leitura, pode ser sobre série, sobre música, sobre a vida, sobre a gente. De acordo com as perguntas que vocês mandarem, a gente vai tentar responder eles no próximo episódio da melhor forma possível. Então, né, mandem suas perguntas. Se vocês não quiserem mandar perguntas, mas quiserem mandar comentários, recados, pedidos de conselho, não sei. Vocês podem mandar o que vocês quiserem. A gente vai ter provavelmente uma filtragem, mas a gente quer, né, ter essa comunicação de volta com vocês e quer ter esse contato mais direto. Então, mandem as suas perguntas, os seus comentários, os seus questionamentos, os seus conselhos, o que vocês quiserem. E a gente se vê daqui a 15 dias no nosso especial. Tchau, gente! É isso, pessoal. Participem, vai ser muito legal. Então, tchau, tchau. Até daqui a 15 dias.